Agora vamos chamar o pregador da noite, que sou eu. Da noite não, né? Da manhã. Queridos, trabalhando durante esses meses com o Viva Kids e trabalhando com as crianças, nós temos aprendido muito. Eu tenho aprendido muito. Eu nunca imaginei ministrar a criança. Nunca imaginei. Nunca imaginei trabalhar com as crianças. No ano passado, quando a pastora Carol me chamou, eu falei: Ricardo, estava pensando em colocar você e tal, porque não tem um homem maduro lá, assim, sério, que fale com as crianças. Eu já estava orando por aquilo, porque eu via a Monique empolgada, eu ajudava a Monique a criar as coisas, ajudava a Monique a fazer os desenhos, eu que imprimia os trabalhos, eu que bolava alguns projetos. E eu pensei um dia eu quero trabalhar com as crianças, mas eu não sei como. Eu li um livro há um tempo atrás de como ministrar para as crianças. Eu já ministrei o Ministério Viva Kids, mas foi num evento que eles tiveram. Já havia ministrado eles. E aquilo começou a arder no meu coração. Quando a pastora me chamou, eu falei: eu vou. E a partir desse dia, queridos, não é demagogia, mas a minha vida não tem sido mais a mesma. Porque ministrar as crianças tem transformado algo dentro de mim. É diferente quando a gente fala do nosso próprio filho. Tenho 2 filhas. E a minha intenção sempre foi dar um bom exemplo para elas. E dar bom exemplo para os nossos filhos é fácil, porque ele está com a gente todos os dias. Então ele sabe o que a gente gosta de comer, o que a gente não gosta, o que a gente gosta de assistir, o que a gente gosta de fazer. É fácil. Então eu vou vigiar perto da minha filha, já pensando no que ela vai falar quando ela sair de casa. Uma vez eu me lembro que a Monique e eu, conversando com a Eloá em casa, nós perguntamos para ela: como que você vê o papai e a mamãe? Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma padaria delivery em casa. E a Eloá falou assim: mamãe eu vejo como trabalhadora de pão. A Monique entrega pão, vende café da manhã. Vejo como trabalhadora do pão. E o papai, como você vê o papai? O papai só sabe ler a Bíblia e pregar, fazer culto. Eu falei: tá bom. Tá bom. Mas aquilo pesou dentro de mim. Porque será que era aquilo que eu estava fazendo mesmo? Será que é isso que eu quero passar? Será que é essa mensagem que eu quero passar? Será que mais pessoas me veem assim? Será que é isso que Deus está querendo de mim? Será que é para isso que eu fui chamado? Será que é para isso que eu estou vivendo? Será que é para isso que Deus me colocou nesse tempo? E o peso dessa responsabilidade começou a vir sobre mim. Mas trabalhando com as crianças da igreja, eu comecei a ver que isso é necessário não só para mim, mas para todos. E aí eu lembro uma vez, numa roda de conversa com um time, no ano passado ainda, a gente conversando: mas eu tenho muitos versículos que falam sobre isso e tal. Nesse ano, quando nós assumimos, o Senhor falou no meu coração. E o tema dessa mensagem de hoje, que é o tema, a visão do Viva Kids, é sobre o que eu quero trabalhar na mensagem de hoje. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus do céu. Mateus 19, no verso 14, vamos lá. Eu vou correr, porque eu preciso correr. Mateus 19, 14. Mateus 19, 14. Todos acharam? Diz assim, eu estou na minha versão NVI aqui. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Agora em Mateus 18, no verso 5 e 6, volta, é uma página, um capítulo anterior. Mateus 18, versos 5 e 6 diz assim:
E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que se escandalizaram desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Deixa eu contar para vocês um pouco do contexto do que está acontecendo aqui. Tanto em Mateus 18 como em Mateus 19, Jesus está ministrando, Jesus está ensinando, Jesus está falando com os discípulos. E aqui em Mateus 19, Jesus está falando de um tema específico. Os fariseus questionam Jesus acerca do divórcio. E aí Jesus começa a falar da família. Ele fala assim, olha, no princípio, não leste que no princípio Deus os fez macho e fêmea? Deus os fez homem e mulher? E Jesus começa a ensinar sobre a família. E no momento que ele está falando sobre família, sobre a questão do casamento com aqueles homens, com os fariseus, diante dos discípulos, algumas pessoas chegam com as crianças no colo. E elas querem entregar essas crianças para Jesus, para que Jesus orasse por essas crianças. Se a gente lê o contexto aqui de Mateus 19, o 13, trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. As pessoas, os pais preocupados com os filhos, queria que Jesus abençoasse os filhos dele, filhos de colo. Essa palavra meninos aqui, em algumas versões está pequeninos, em outras versões está crianças, mas no grego atribuída a esta palavra, ela significa criança até 2 anos de idade. Crianças pequenas, crianças de colo, crianças que não têm poder nenhum sobre as suas próprias vontades. Os pais estavam preocupados com aquelas crianças. E ao levar essas crianças para Jesus, os discípulos falaram, aqui não. Vocês estão atrapalhando o mestre. Vocês estão tirando a atenção do mestre. Essas crianças vão atrapalhar o ensino. Essas crianças vão atrapalhar o culto. Essas crianças vão atrapalhar a liturgia. Essas crianças vão atrapalhar o mover de Deus. E nesse momento que os discípulos estavam atrapalhando as crianças de receber a bênção de Jesus, Jesus para e diz, aqui não, José. Deixai vir a mim os pequeninos. E ele repete essa palavra. Essa palavra no grego é poisidion. Pequenino, criança até 2 anos. Crianças que precisam de leite materno. Crianças que precisam ser educadas. Crianças que precisam ser ensinadas. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui em Mateus 18, Jesus faz a pior das ameaças. Ele diz, qualquer um que atrapalhar um desses pequeninos, que fazer com que um desses pequeninos se desvie da fé, se desvie da palavra, se desvie do conhecimento, se desviam das minhas bênçãos, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se jogue no mar. Uma pedra de moinho não é isso aqui. Uma pedra de moinho não é isso aqui. Uma pedra de moinho não é isso aqui. Uma pedra de moinho tem 2 metros de circunferência. Uma pedra redonda, onde eles jogavam a azeitona para ser moída, para fazer o azeite. Eram pedras enormes. Todo mundo sabia do que Jesus estava falando. Todo mundo conhecia o contexto de que Jesus estava falando. Todo mundo sabia da ameaça que Jesus estava falando. Está falando, está vendo essa pedra de moinho aqui? Amarra ela no pescoço e se mate, se for para você tirar uma dessas crianças do caminho de Jesus. É por isso que a missão dessa igreja é mostrar para essas crianças que o reino dos céus já pertence a elas. É mostrar para essas crianças que elas têm que tomar posse do reino dos céus, daquilo que Jesus conquistou com o próprio sangue. Só que para ensinar essas crianças a tomar posse do reino dos céus, nós precisamos tomar posse primeiro. Nós precisamos entender que o reino dos céus nos pertence, que ele foi caro, que custou o sangue do nosso amado, que custou a vida do nosso amado. Nós não podemos negligenciar essa verdade. Nós não podemos deixar passar essa verdade. Nós precisamos abraçar essa verdade com toda a força e virtude que nós possuímos.
Porque para pregar para essas crianças não existe outra forma a não ser pelo exemplo. Não adianta você falar grego, hebraico, não adianta você flutuar no espírito, não adianta você falar variações de línguas, não adianta você curar, não adianta você ter dons de revelação, não adianta você ter sonhos reveladores, não adianta você ser o melhor dos profetas, se você não for o exemplo na vida de uma criança. Amarra uma pedra no pescoço e se jogue no mar. É o exemplo que vai ensinar essas crianças. Salomão disse: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer, ela não se desviará dele. Eu sempre falo isso, eu cresci dentro da igreja. A minha lembrança é dentro da igreja. E hoje eu sou o único convertido na minha casa. Uma vez eu estava ministrando, eu nem estava ministrando, eu estava dirigindo o culto. Estou ali dirigindo o culto, quando eu olho, a minha mãe entra pela porta. E aí Deus fala comigo: pede perdão para sua mãe agora. Eu chamei minha mãe na frente, eu parei a liturgia do culto. Eu contei a nossa história, eu falei: mãe, eu te peço perdão por tudo que eu fiz. Te peço perdão por todas as palavras, por tudo que eu te fiz sofrer. Pelas vezes que eu cheguei tarde em casa, te peço perdão. Porque o fruto do que você fez comigo, de me levar todos os dias para a igreja, está aqui. Minha mãe já foi, já voltou, foi de novo, voltou. Aí toda vez que ela começa para a igreja, estava desempregada, começou a ir para a igreja, arrumou um trabalho à noite e aí parou de ir para a igreja porque o serviço era à noite. E aí, sempre aquela coisa. Mas sempre que ela pode, ela está com a gente. Sempre que ela pode, ela está ouvindo a mensagem. Sempre que ela pode, ela está ouvindo a palavra. Sempre que ela pode, ela está buscando. E nós estamos orando e buscando para que toda a família se converta. Mas o fato é que o exemplo é que carrega. É o exemplo que vai fazer com que essas crianças entrem no caminho. É o que você fala quando você está indo embora no carro. É o que você assiste na sua TV. É o que você ouve. É o que você come. O pastor falou aqui da alimentação. É o que você faz com o próximo. Uma vez nós nos emocionamos em casa porque eu não posso andar com dinheiro vivo no bolso, porque se eu tiver 100 reais alguém me pedir, eu dou. Não sei onde eu arrumei esse negócio. Então não ando com dinheiro no bolso. Dinheiro está com a Monique. Ela não dá para ninguém, nem para mim. Mas um dia a gente estava aqui em Santo André, eu estava seguindo alguém, eu não conheço nada aqui. Mas a gente estava indo para algum lugar, estava seguindo alguém e tinha um homem no farol com uma criança no colo. E aí o farol abriu, eu falei: vou ter que parar. Subi na calçada com o carro. E aí chamei aquele homem, viu que ele estava precisando, ele estava vendendo umas bases. A gente peguei o dinheiro que estava lá no carro, na bolsa da Monique, deu para ele. E a gente foi embora, porque eu estava seguindo o pessoal e eles foram embora. O farol abriu e eles foram embora. E eu precisei acelerar, nem deu tempo de conversar muito com ele. Beleza, os dias se passaram e um dia na escola da Eloá, eles estavam conversando sobre empatia. E a professora explicou o que era empatia lá na sala de aula. E a Eloá levantou a mão, a Eloá fala mais do que eu, queridos. Não se enganem com a Eloá, fala mais do que eu. Ela falou: professora, o meu pai fez empatia esses dias. Que a gente estava no carro e ela contou o que aconteceu. A professora dela é crente e a professora dela falou para a gente o que ela contou lá na sala. E aí veio, deu os parabéns e falou. E aquilo entrou no meu coração. É esse o caminho que nós precisamos colocar aos nossos filhos. Você já pensou que o seu filho, essas crianças que estão perto de você, seus sobrinhos, seus parentes, seus vizinhos, seus alunos, você já pensou se eles forem um homem, uma mulher iguais a você? Será que vai ter uma sociedade boa? Como que vai ser a nossa sociedade se todas as crianças que você conhece hoje forem iguais a você? Será que vão ter bons profissionais? Será que vai ter boas igrejas?
Será que vão ter pessoas dedicadas a fazer, a cumprir o chamado do Senhor? Uma vez ministrando para um grupo de jovens lá no Parque do Carmo, fez um evangelismo lindo lá, a gente reuniu aquele mundo de jovens e eu ministrei para eles. E eu falei para eles, daqui 30 anos, 40 anos, eu vou precisar de um médico. E eu quero ser atendido por vocês. Eu quero ser cuidado por vocês. Eu quero que daqui saiam médicos, profissionais, bons engenheiros, bons arquitetos, bons advogados, pessoas justas, retas, que amam o Senhor, que amam os caminhos do Senhor. Eu quero ser atendido por vocês. Porque com a sociedade que nós estamos vendo hoje, antigamente a gente queria ser bombeiro, jogador de futebol. Esses dias eu vi na internet o pessoal perguntando, quem você quer ser quando crescer? Eu queria ser o Romário. Eu já era mais alto que o Romário, eu quero jogar bola igual o Romário. Hoje querem ser youtuber, tiktoker, gamer. Não tem nada de errado com isso não. Não tem. Não tem. É um negócio. Dá dinheiro. Sustenta muitas famílias. Ajudam muitas famílias. O problema é que estão negligenciando o que é sério para assumir o que é passageiro. Para assumir um hobby. Um hobby é diferente de algo sério. Eu tenho a minha profissão que eu levo a sério. E eu tenho o meu hobby. E aí se um dia o meu hobby virar minha profissão, eu saio dessa aqui e assumo essa aqui. Mas com responsabilidade, com integridade, sabendo o que eu estou fazendo, com maturidade, entendendo o que eu preciso fazer, dando o exemplo, dando visão. As minhas filhas, a gente já conversa sobre trabalho. A Eloá vai fazer 9, a Emily vai fazer 15. Já está pegando condução sozinha, já vai para curso sozinha. O coração do pai fica assim, né? O pai manda dinheiro para eu comprar um pastel, já tem conta no banco, já... coisa que a gente não tinha na nossa idade. A chave virou, queridos. Nós precisamos entender como que o mundo está atacando as nossas crianças para que a gente se defenda dele. Eu falei que não ia dar tempo de ministrar hoje. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, peraí. Volta um slide, por favor. Em grego, paidion significa pequena criança ou menino. É o diminutivo de paz, que significa criança. O termo também pode ser usado para referir a qualquer criança em seus primeiros anos. Você viu o que Jesus fez aqui em Mateus 19 e em Mateus 18? Ele defendeu as crianças. Crianças de até quantos anos? Quantos anos? Uau! Ele defendeu essas crianças. Eu sempre falo para vocês, perguntem para o texto as coisas. Conversem com o texto. Eu perguntei para o texto, por que o Senhor protegeu essas crianças? E aí, pode passar para o contexto, por favor. No contexto da história, Jesus fala, repreende os fariseus. Ele fala assim, vocês não leram que desde o princípio não foi assim? Lá no princípio Deus criou macho e fêmea. E os deu em casamento. E deixará o homem, o seu pai e sua mãe se unirão similar, juntos serão uma só carne. E eles frutificarão e darão frutos para a terra, e serão filhos e povoarão a terra. E aí Jesus vai exortando e ensinando. Só que essa palavra no princípio, no grego, que o Novo Testamento é escrito em grego, tem o mesmo significado que em hebraico. Passa o próximo slide. No princípio, Deus cria todas as coisas. Deus cria os céus, a terra, os mares, os peixes, as plantas. Deus cria todas as coisas. Deus cria o sol, a lua, as estrelas. Deus cria tudo. E aí Deus cria um jardim na terra. Cria um homem e põe dentro do jardim. E aí Deus vê que não é bom que o homem viva só. Derruba, dá um nocaute no Adão. Tira lá uma costela de Adão. Faz a mulher. E agora os dois estão dentro do jardim. Uma vida perfeita. Dentro do jardim tem 3 tipos de relacionamento.
Relacionamento homem e mulher, sim ou não? Relacionamento com a natureza, com a criação de Deus, sim ou não? E relacionamento com o próprio Deus, que a palavra fala que ele vinha toda a viração do dia no jardim. Esse casal tinha um relacionamento com todas as coisas boas que Deus criou. Quando Deus termina a criação, lá em Gênesis 1, você vai ler lá no último versículo, ele fala assim: e vendo Deus tudo o que criou, achou tudo muito bom. E aí Deus cria um casal, coloca dentro desse jardim, e o casal está desfrutando de tudo o que é bom. Até que vem a maldita. Ó, você não vai ser assim. O que Deus te falou é mentira. Será que é verdade mesmo? Será que você... Queridos, você já notou que Deus disse sim para todas as coisas do jardim, menos para uma? E você já leu que essa árvore enchia os olhos de Eva. Era uma árvore atraente aos olhos. Era uma árvore que chamava atenção. Era uma árvore que inflava o ego. Eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, eu preciso disso. Me falta isso. Sabe quando a mulher abre o guarda-roupa, caindo roupa assim, ela fala: nossa, não tenho roupa nenhuma para usar hoje. Era a Eva no jardim. Eu estou assim com o kimono agora. Agora, o que kimono que eu uso hoje? Tem nenhum kimono novo para usar, né, Joe? Mas você já percebeu que aquilo que é proibido é o que enche os nossos olhos? E querido, se Deus falou não, é não. Deus não negocia com pecado. Deus não negocia com aquilo que vai destruir o que Ele achou muito bom. Deus não negocia com aquilo que vai jogar no ralo aquilo que Ele fez. Não negocia. Deus foi didático. A serpente vem e enche os olhos de Eva, enche a cabeça de Eva. E agora aquele relacionamento que ela tinha com o homem perfeito, com Adão. Adão era tão perfeito que nem um umbigo o cara tinha, barriga tanque, reta. Um relacionamento com a natureza. Tudo muito bonito. Quem é que já pegou uma estrada bonita, que fica encantado com a estrada? Eu lembro quando a gente estava indo lá para aquela chácara que a gente foi no carnaval, eu fui por outro caminho. Lembro que eu voltei para trabalhar e voltei para lá de novo. Eu fui por outro caminho, a gente passou umas pedras enormes assim. E eu lembro que eu estava ouvindo aquela mil maneiras, como é que é? Aquela música, alguma coisa, e eu falei para a Monique: meu Deus, olha isso, e aquele paredão de pedras assim, caindo água, eu diminuí a velocidade do carro, falei: Deus é maravilhoso, encantado com as belezas que Deus fez. Eva tinha um relacionamento com a natureza perfeita, incontaminada, todo tipo de fruta que ela poderia comer, mas ela preferiu dar ouvidos à serpente. Eva tinha um relacionamento com Deus na toda a virada do dia. Isso não entra na minha cabeça. Como que você se encontra com Deus aqui e quando Ele vai embora você dá ouvidos para a serpente? Isso é um sinal para nós. Isso é um sinal para a igreja. Isso é um sinal para quem está ouvindo essa mensagem. Um sinal para mim. Eu posso estar aqui agora pregando para vocês e ao sair daqui cair numa armadilha dessa. É por isso que nós precisamos nos manter vigilantes. É por isso que nós precisamos nos manter no caminho. É por isso que a palavra de Deus diz para as crianças que o reino dos céus pertence a elas. Mas para os adultos, Jesus fala que o reino dos céus precisa ser tomado à força. Por isso que você precisa ser forte. É por isso que você precisa se fortalecer. Como que eu faço isso? Lendo, orando, mantendo a comunhão intacta, mantendo a santidade, estudando, compartilhando, discipulando, sendo discipulado, vindo para a igreja, conversando com as pessoas da igreja, não só dessa igreja, mas de outras igrejas. Converse com os amigos de Jesus, ande com os amigos de Jesus, tenha comunhão com os amigos de Jesus, seja um amigo de Jesus. E aí você não vai se afastar do caminho.
Porque quando você pisar o pé fora do caminho, alguém vai te empurrar para o meio do caminho de novo. Pisou lá fora, opa, vem para cá. Mas se você estiver sozinho? Quem lembra da passagem do paralítico que desceu no telhado? Quem lembra que Jesus desceu no telhado? A palavra fala que Jesus, vendo a fé daqueles amigos, disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Jesus, vendo a fé disse ao homem: é muito importante andar com os amigos de Jesus. O homem e a mulher pecam dentro do jardim. E aí Deus vem conversar com eles. Adão, e aí toda aquela conversa. Onde estás? Eu me escondi porque estava nu, tive vergonha. Quem disse que estavas nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? Ah, a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto. Ah, mulher, o que você fez? Não, a serpente que me deu o fruto. Aí Deus chega na serpente e fala assim: olha, porque você cometeu tal maldade, você andará com o seu ventre rastejando sobre a terra. Eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Você lhe ferirá o calcanhar, mas o fruto desta mulher lhe pisará a cabeça, lhe esmagará a cabeça. Esse versículo de Gênesis se chama proto-evangelho. O que é proto-evangelho? A primeira vez que o evangelho foi pregado. O evangelho é pregado a primeira vez em Gênesis 3. Quando Deus diz para Satanás: o fruto do ventre dessa mulher esmagará a tua cabeça para sempre. Aí eu te faço uma pergunta. Vamos perguntar para o texto? Tinha criança no Éden? Tinham filhos no Éden? Tinha fruto do ventre no Éden? Ele sabia o que era isso? Essa serpente, a missão dela agora, passa o próximo, por favor. A ação de defesa da serpente agora é: toda vez que Deus levantar um libertador, ele vai atrás das crianças. A gente conhece essa história de Moisés. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Essa palavra filhos, no hebraico, ela foi traduzida para o grego, para a palavra poissidion, que são crianças até 2 anos. E aí a gente conhece essa passagem aqui também, a ordem de Herodes. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos da cidade, de 2 anos para baixo. Desde o Éden a serpente está buscando essas crianças. Desde o Éden a serpente está buscando o fruto do ventre da mulher. Desde o Éden Satanás está buscando destruir aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais cuidamos. E quando ele olha para a gente, o que ele vê? O que ele vê quando ele vê um adulto? Um vencedor. Quando ele olha para um adulto, ele fala: para esse aí eu já perdi, eu preciso pegar esse pequenininho aqui. Quando ele olha para o adulto, ele fala: esse aí passou de mim, mas esse aqui não vai passar. Quando ele olha para nós, ele fala assim: esse aí escapou, mas o filho dele não vai não. E aí ele usa a televisão, a internet, as músicas, a escola, o comunismo, todas essas coisas para destruir as nossas crianças. E qual é a nossa missão? Ensiná-las o caminho em que elas devem andar. Aí não importa se eu não tenho filho. Ricardo, essa mensagem aqui é só para os pais, né? Ricardo pregou no dia errado, devia chamar só o pai de criança do Viva Kids para pregar nesse dia aqui, porque não tem nada a ver. Passa o próximo slide, por favor. A nossa missão
Em Deuteronômio 6, existe, os judeus usam o Deuteronômio 6, eles chamam de Shema Israel. É quando Deus fala para Israel: ouve Israel, o teu Deus é o Senhor. Shema Israel Elohim, Shema Israel Adonai. E aí, Deus dá ordem, ensina, é didático com o povo de Israel. E Deus diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão em seu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. A dedicação de um homem, de uma mulher, é andar, se deitar, se levantar, ensinando, discipulando as crianças no caminho em que elas devem andar. Hoje eu te ordeno. Eu não escrevi isso aqui não, queridos. Não escrevi não. Deuteronômio 6. A ordem que todo israelita recebeu. Uma criança judia, que hoje são os judeus. Uma criança judia, ela sabe todo o livro de Deuteronômio de cor, entre os seus 6 e 7 anos de idade. Ela sabe todas as leis, porque os pais desde pequeno estão ali falando. Está falando, ensinando, profetizando. Uma criança judia com 8 anos de idade, ela já sabe os salmos de cor, porque os salmos são músicas, é a história deles. Elas conhecem o livro de Esdras, de Neemias de cor, porque é a história deles. Eu conversando uma vez com um irmão missionário boliviano, ele falou para mim: vocês não têm dialeto, né? Porque na Bolívia tem o espanhol, que é o idioma oficial, mas cada tribo tem um dialeto. E ele falou para a gente: se vocês não têm dialeto, vocês não têm história. Qual é a história de vocês? Eu quase bati nele, gente. É verdade, né? Olha para trás, cadê a nossa história? Falando de cidadão, falando de indivíduo, de CPF. Cadê a nossa história? Cadê a nossa história? O que é a nossa história? Por que Deus eternizou essa palavra? Por que esse conhecimento passou dos judeus para nós agora? Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-nos na doutrina, a admoestação do Senhor. No ensino, na correção, seja didático, seja firme, seja duro. Quando o apóstolo Paulo fala: não irriteis os vossos filhos, não desanime os vossos filhos, ele está falando: não dê falso testemunho para os seus filhos. Tem um corinho pentecostal que fala, é o filho, o corinho, a tônica da música, é o filho cantando, falando com a mãe, conversando com a mãe: mãe, vamos morar na igreja, porque lá o papai abraça, lá o papai beija, lá o papai brinca, lá o papai sorri. Por que ele não é assim em casa? Deixa eu colocar uma pulguinha atrás dessa orelha. Os seus filhos falam tudo para nós lá no Viva Kids. E nós falamos para o pastor. A criança tem a essência da inocência, do coração puro. Então muitas vezes ela fala lá preocupada. Muitas vezes ela fala lá porque ela vê um exemplo diferente. Por exemplo, tem criança que gosta muito de orar. Vai chamar para orar, deixa eu orar. A gente até impede um pouco, deixa outro amiguinho orar também. E aí outro fala: não, eu não sei orar porque na minha casa ninguém ora. Porque na minha casa meu papai não ora. Minha mamãe não ora. Meu papai fala muito palavrão na minha casa. Meu papai xingou minha mãe, tio. Aí a gente, pastor. Esse eu não contei ainda.
eu vou terminar aqui. Faz um favor para mim, chama as crianças lá embaixo, pede para subir. Queridos, didaticamente aqui, teria muito mais coisa para falar. Mas o Senhor nos deu esse tempo de hoje para nos mostrar não só a importância de um ministério, mas a importância da nossa vida dedicada a essas crianças, aos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, os filhos dos nossos amigos. Esses dias indo embora para casa, às vezes, hoje não, mas tem dia que eu saio daqui 11 horas da noite, meia-noite, de domingo, venho para cá para o culto, eu moro em Guarulhos. Eu venho para cá para o culto e vou embora 11 horas da noite, meia-noite, já saí daqui 2 horas da manhã. A gente já veio no PG e eu fui embora 3 horas da manhã, no PG. Então, a gente dedica para isso. E aí um dia indo embora, a Eloá falou assim: ô pai, quando eu crescer, eu quero ter amigos igual a vocês. E por quê? De ir na casa deles, de dormir lá, de brincar com os filhos deles. O que você está levando para dentro da sua casa, querido? Qual é o ambiente que o seu filho está crescendo? Ô Ricardo, eu não tenho um filho ainda, mas eu planejo ter filho. Amém, eu vou orar por isso. Mas qual ambiente que você está cultivando agora para o seu filho? Antes das minhas filhas nascerem, eu já orei pelo genro. Já orei. Ele está ferrado comigo. Já orei pelo emprego delas, pela vida profissional delas. Eu já orei pela vida espiritual delas, pelo ministério delas. Uma vez eu falei para a Monique assim: eu sinto falta, eu gosto muito de estudar, né? Então eu passo a maior parte do meu dia lendo. Então eu consegui arrumar um hobby agora para fazer fora de casa, mas é 1 hora só. Saio de casa, fico 1 hora lá fora e volto. Aí vou para frente do computador, abro lá os livros, abro as bíblias e vou escrever, vou ler, vou estudar. E eu falei pra Monique uma vez assim: nossa, eu sinto uma falta das pessoas me perguntarem, sabe? Ô Ricardo, o que é isso aqui? Como que é? Pra eu ir lá, estudar e trazer a resposta. E aí, sabe o que Deus fez? Me deu 2 filhas questionadoras. Aí Eloá um dia chegou: ô pai, cadê os dinossauros na Bíblia que eu não achei? Vem cá, eu vou te mostrar. As crianças do Viva Kids, queridos, vocês não têm noção do que acontece lá. Vocês não têm noção. A Kelly já é experiente. E ela participou a primeira vez lá da aula com os heróis. E ela falou: Ricardo, o que é aquilo? Nós precisamos nos dedicar mais. Coloque isso na sua cabeça. O reino dos céus para as crianças já pertence para elas. A nossa missão é tomá-lo à força e mostrar para elas que elas já têm posse disso. Filho, papai te ama. Mas o meu amor não supera o amor de Deus sobre a sua vida. O nosso amor não supera o amor de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Sabe, você já pegou alguma coisa cara de alguém emprestado, um carro emprestado? Você toma o maior cuidado do mundo. A nossa família é isso. A nossa família não é nossa. Os nossos filhos não são nossos. A nossa casa não é nossa. A nossa esposa não é nossa. O nosso marido não é nosso. Os nossos pais não são nossos. Queria pedir para as crianças ir com os pais. E os pais, procurem o seu filho aí. Fique de pé. Hoje nós vamos orar em famílias, amém? Você que está sozinho, não tem um parente seu aqui, tem família sua aqui. Chegue perto de alguém, você que veio sozinho. Aqui nós não somos parentes, mas nós somos todos família, amém? O
profeta do Antigo Testamento é Malaquias. Ele foi o último a profetizar ali para o povo de Israel. E a última profecia de Malaquias, ele fala assim: e Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai, para que eu não volte e fira a terra. Deus tem um propósito para as famílias. Deus tem um propósito para os lares. Vem aqui, minha família, eu quero orar com vocês também. Não deixe passar o seu tempo, queridos. Não deixe que essa responsabilidade passe pelas suas mãos. Assuma a responsabilidade, que Deus tem um propósito na sua casa, na sua família, e é você que Ele vai usar. Não sei se você deu azar ou sorte de vir aqui hoje. Jesus falou assim: enquanto vocês não sabiam dessas coisas, vocês eram inocentes. Mas agora que vocês sabem, a responsabilidade está sobre todos vocês. O cuidado da sua casa, da sua família, o agir de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, está sobre a sua responsabilidade. Homem, mulher, adolescentes, crianças. O Senhor tem uma bênção separada para as famílias, para as casas, amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos por essa palavra, Pai. Eu oro para que cada família aqui representada, Senhor, seja alcançada pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai. Que nós possamos superar juntos, Senhor, todos os obstáculos, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tentou em fazer seja frustrado, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo se levantou, que caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos todo levante maligno sobre a vida das famílias dessa casa, Senhor. Nós repreendemos todo levante maligno sobre as crianças dessa casa, Pai. Nós assumimos hoje a responsabilidade de educar, de ensinar as nossas crianças através do exemplo, Senhor. Através da caminhada, Pai. Que os nossos amigos sejam os Seus amigos, Senhor. Que as nossas amizades sejam as Tuas amizades, Pai. Que a nossa alegria seja a Tua alegria, Senhor. Nós abençoamos essa manhã, Pai, as famílias aqui representadas, Senhor. Eu oro para que o Senhor vá de encontro para aqueles que ficaram em casa, Pai. Se tem alguém aqui que deixou alguém enfermo em casa, console o coração deste, Senhor. Leve cura para este, Pai. Nós oramos por aqueles que estão distantes, Senhor, mas que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor os alcance com graça, que o Senhor os alcance com cura, que o Senhor os alcance com libertação. Pai, nós oramos por famílias estruturadas pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu testemunho, Senhor. Pai, não nos deixes órfãos, Senhor, mas nos ensina, nos enxerta na Tua família eterna, na Tua casa eterna, Pai. Nós queremos muito mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença na nossa casa. Nós queremos mais do Teu agir nos nossos lares. Nós queremos mais, Senhor, meu Deus, das Tuas mãos nos nossos lares. Mais do Teu perdão, mais do Teu amor, mais da Tua bondade, Senhor. Nos ensina a perdoar e a ser perdoados. Nos ensina a honrar aqueles que lutam, que oram por nós. Nos ensina a honrar, Senhor, meu Deus, a nossa casa espiritual. Nos ensina a honrar os nossos pais. Nos ensina a honrar os nossos filhos. Nos ensina a honrar os Teus amigos, Jesus. Nós queremos viver a comunhão que o Senhor preparou para nós. Nós queremos viver, Senhor meu Deus, todos os planos que o Senhor tem preparado para nós. Que as famílias dessa geração entendam, Senhor, que nós somos uma só família, Pai. Um só Pai, um só Espírito, uma só casa, uma só palavra, uma só bênção sobre todos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Somente Tu és
algumas frases. Leiam essas frases aqui. Aleluia. Coloquei essas frases aqui como conclusão. São frases que eu tenho anotado comigo há muito tempo. Cada lar é uma pequena igreja, cada pai é um sacerdote, cada família é um rebanho. O plano de Deus é que haja uma bela parceria entre o lar e a igreja local. A intenção de Deus é que o lar cristão seja um microcosmo do corpo de Cristo. É preciso que o futuro espiritual dos filhos seja posto como assunto de suprema importância nas mãos de quem tem a melhor oportunidade de influenciá-los para o reino de Deus, os seus próprios pais. Queridos, eu coloquei tudo isso aqui, toda essa mensagem no mapa mental. Eu falei pro Guilherme, eu vou colocar vocês no estreito agora. O Guilherme e o pastor Júnior que prega aqui. Quem quiser esse mapa mental com todo o esboço dessa mensagem, com os versículos citados, com todo o contexto, com todo o caminho ali, é só me procurar que eu vou te mandar. Eu posso mandar no grupo da igreja? Mando lá no grupo da igreja também para vocês baixarem, para vocês lerem. É o esboço que eu usei para ministrar hoje. Nós não podemos negligenciar essa palavra, esse cuidado, essa responsabilidade é nossa, amém? Coloque sua mão no coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje, por esse momento precioso na Tua presença. Te agradecemos pela ceia, pelo corpo ministrado aqui. Te agradecemos por cada membro aqui representando suas famílias, as suas casas. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor lhes dê uma bênção durante essa semana, que o Senhor lhes surpreenda com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu mover, com o Teu agir, e que nós possamos voltar para as nossas casas em proteção, debaixo da Tua proteção, que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tchau.